Graça e paz, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Curve a sua cabeça um instante. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, esta é a tua hora, ó Deus. Nos escondemos em Ti, porque sabemos, Pai, que o Senhor continua a falar nos nossos dias, como foi nos dias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas nesta hora nos levantamos, Senhor, contra toda a inquietação da mente, contra tudo aquilo, Senhor, que quer roubar a atenção na hora da Tua palavra, porque nós desejamos ser limpos por ela, desejamos ser curados por ela, desejamos encontrá-lo por meio da Tua palavra. Por isso nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, será liberada a Tua palavra, e como uma espada desembainhada, Senhor, cumprirá o seu propósito, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estava meditando esses dias em algo, e o Senhor me falava sobre um tema, irmãos, que há um bom tempo eu não escuto. E eu confesso que esse tema queimava no meu coração e na minha mente. Eu dizia: Senhor, mas faz tanto tempo que eu não ouço falar sobre isso. Quando eu era criança, quando eu entrei na congregação, eu ouvia muito falar sobre isso. Tem certeza, Senhor, que é sobre isso que nós temos que falar? E ali eu fiquei um pouco inquieta, e confesso que passei o dia também inquieta com relação a este tema. Mas durante a semana e já há alguns dias, o Senhor foi mostrando situações que nos levaram a pensar que realmente o tema era necessário. Porque quando o Senhor coloca algo no nosso coração, Ele vai nos mostrando, apontando direções e situações, e aí a gente diz: esse tema tem sentido. E esses dias eu estava em um lugar de cristãos, um lugar público, mas um lugar que as pessoas se intitulam cristãs. Vão à igreja, cantam, tomam ceia, falam de Jesus. E ali nós estávamos, aquelas mulheres, uma fazendo a unha, a outra fazendo a sobrancelha, e falando de Jesus em algum momento. E estamos em casa. Mas daí de repente eu ouvi a seguinte frase: ei, você não vai ler o seu horóscopo hoje antes de sair? Aí eu falei, o que é isso? Eu falei, do que estamos falando? E passou. E aí outras situações e outras nós vamos vendo. O quanto está tudo muito misturado. O quanto nós estamos vivendo em um mundo onde está tudo muito misturado. Onde parece que não há mais o que é certo, o que é errado. Isso me preocupa. Alguns podem julgar que seja uma mensagem démodé, fora de moda. Mas uma coisa eu tenho visto e tenho aprendido nesses últimos dias: que quem quer a presença vai ter que abrir mão de tudo. Que não tem meio termo. Que vamos ter que sair de cima do muro. Que não dá mais para a gente ficar nesse caminho do meio. Que não dá mais para a gente ficar negociando situações inegociáveis. Porque o Senhor mostra, e nós temos falado isso o tempo todo, o Senhor tem bradado neste lugar, que Ele está disponível. Eu não pude estar aqui ontem, mas pelo que eu vi, o Senhor tem confirmado esta direção, que Ele está disponível, que Ele está acessível. Irmãos, notem que isso não acontece o tempo todo.
Há momentos que Deus se cala, há momentos que Deus não parece estar tão acessível, mas há de fato uma acessibilidade, há um acesso aberto. Só que nós precisamos entender que para acessar esses lugares, vamos precisar deixar algumas tralhas pelo caminho. Porque não dá para acessar lugares santos sem largar aquilo que nos contamina. Não dá para acessar lugares sobrenaturais carregando malas e malas de coisas que te reporta aquilo que você foi antes de Jesus. Na minha época havia a palavra conversão. E quando se falava de conversão, se falava de uma mudança radical. Hoje esta palavra também está fora de moda. Hoje se fala, aceita Jesus, vem para a igreja e está tudo certo. Mas irmãos, o Senhor tem falado de um tempo de visitação sobrenatural. O Senhor tem falado de um tempo de purificação. O Senhor nos levou por estes dias a visitar lugares bíblicos que traz a nós a noção exata do que Deus quer. E a primeira coisa que temos a certeza, e esta igreja não pode duvidar disso: Deus quer estar no meio do seu povo. Eu acho que nenhum de nós temos mais dúvida disso. Deus quer estar no meio do seu povo. Deus tem aberto acesso. Ele já tem nos dado o mapa. Ele já tem nos dado as diretivas. Mas ainda tem coisas para tratar. Ainda tem coisas para solucionar. Nesses dias o Senhor está nos convidando para se aproximar. Diga para o seu irmão: o Senhor está te convidando para se aproximar. Como foi nos dias de Moisés, pequenas sarças estão começando a ser acesas. Eu vou repetir isso: pequenas sarças estão começando a ser acesas. Sabe o que significa isso? Há pequenos focos no sobrenatural de Deus para atrair a nossa atenção para este lugar, para esta direção. O nosso irmão já falou, tem uma coisa acontecendo. Se você for minimamente espiritual, você vai perceber que a temperatura está modificando. E eu não estou falando dessa lá fora não, eu estou falando na questão espiritual. A temperatura está aquecendo. Nós estamos saindo de um tempo mórbido, de um tempo estranho. Nós estamos saindo de um lugar meio frio, onde nós vínhamos para a igreja, mais pelo costume. Cantávamos, louvávamos, íamos para casa. A gente está saindo de uma situação dessa para entrar numa outra atmosfera. Diga para o seu irmão: vai esquentar. Vai esquentar e muito. Aleluia. Mas tem um problema, que quando Ele nos convida para se aproximar, quando focos de sarça começam a queimar e começa a atrair a nossa atenção, todo lugar que este foco é aceso, há ainda uma advertência válida. Porque quando Moisés olha para a sarça que se queimava, ele ouviu também uma voz: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar não é o teu, é o meu, e este lugar é santo. Sabe o que isso significa? Que ainda há uma advertência: todo lugar sobrenatural não é meu, é dele, e se é dele é santo. E todo aquele que almeja acessar este lugar precisa entender que precisa tirar a sandália da rebeldia, a sandália do pecado, a sandália da dúvida, para acessar este lugar. Aleluia. Pode entrar, mas a advertência ainda ecoa para a eternidade. Aleluia. Uma outra questão é que nós precisamos entender, é que nunca se falou tanto de avivamento como nos nossos dias. Avivamento era uma coisa de livros para nós. Avivamento era uma coisa que nós líamos. Mas de um tempo para cá, nós desejamos viver. Queremos ser personagens de um avivamento. Queremos ser personagens de um avivamento. Mas a verdade é que o avivamento, ele traz um diagnóstico.
O avivamento é para alguém que está morrendo. E nós estamos, Senhor, manda avivamento. Será que nós entendemos que ao pedir, Senhor, manda avivamento, nós estamos reconhecendo o nosso verdadeiro estado nele? Porque avivamento não é pular, rodar, falar línguas estranhas. Avivamento não é apenas cura divina, cego enxergando, coxa andando, paralítico andando. Não, avivamento não é isso. Avivamento só precisa quem está à beira da morte. Porque avivar quer dizer trazer à vida aquele que está quase morrendo. Ou seja, avivar é como eu olhar para alguém que está entubado e o médico diz: olha, só está o coração batendo, mas está tudo parando. Então só precisa ser reavivado, reanimado alguém que está à beira da morte. Nós estamos pedindo: Senhor, aviva, Senhor, traz avivamento. Então nós precisamos entender que pedir avivamento precisa haver reconhecimento do seu verdadeiro estado. Avivar cabe em 3 palavras. Primeiro, reanimar. Eu só busco reanimar alguém que está à beira da morte, ainda não morreu. Diga para o seu irmão: avivamento não é para quem já morreu, é para quem está quase morto. Para quem já morreu, é ressurreição. Para quem está quase morto, é avivamento. A segunda palavra que cabe no avivamento é recobrar. Recobrar quer dizer readquirir o que se tinha perdido. Readquirir o que se tinha perdido. A igreja não só perdeu parte da sua essência como vida, passou a morrer. Células da igreja passou a morrer. Ficamos contaminados, adoecidos por um evangelho estranho. Um evangelho medíocre, um evangelho que não promove transformação, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo vai sempre nos confrontar para nos levar para a etapa seguinte. Se o evangelho que ouvimos não nos confronta a mudança, não é o evangelho de Cristo e não tem cruz nesse evangelho. Aleluia. Então está dizendo que o avivamento não só reanima quem está morrendo, mas o avivamento, ele vai trazer para a pessoa algo que ela perdeu. Então eu quero dizer para você, se você está pedindo avivamento, se prepara. Ele vai arrancar a intubação e ele vai soprar do oxigênio dele na sua vida, e você vai vir da morte para a vida. Só que você vai ter que recuperar o que perdeu. Porque ninguém chega na morte ou próximo dela sem ter perdido algumas coisas essenciais. Ninguém chega à beira da morte sem ter perdido coisas essenciais. Pergunta para o seu irmão: o que é que você andou perdendo? A outra coisa que o avivamento traz é despertar. O avivamento é reanimar, recobrar e despertar. E sabe o que significa despertar? Retorno ao self original, um termo da psicologia, que diz sobre identidade. Avivamento traz um retorno à sua verdadeira identidade. Sabe o que significa? Que se precisamos de avivamento é porque perdemos a nossa identidade. A pergunta que fica é: qual é o meu real estado? Estou quase morto. O que foi que eu perdi? E quem sou eu mesmo? São 3 coisas que o avivamento propõe responder. São 3 coisas que o avivamento quer responder. Que quando nós entendermos isso, seremos curados. Porque reanimar, trazer de quase morte para a vida, significa curar o que estava doente, restabelecer a saúde. A pergunta que se faz é: já em Abacuque ele se preocupava com isso.
Porque Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. E olha que interessante, está escrito na maioria das traduções esse termo, aviva a tua obra. E nós sabemos que as traduções muitas vezes perdem um pouco do sentido original, mas olha o que está no texto original. Adonai, ouvi o relato sobre ti. Adonai, estou aterrorizado com os teus atos. Traze tua obra à vida em nossa era, torna conhecida em nosso tempo, mas em ira recorda da tua compaixão. Esse é o texto original de Abacuque. Traze a tua obra à vida. Já em Abacuque havia uma preocupação de que as coisas estavam saindo do controle. Já Abacuque percebia que o povo estava perdendo identidade, perdendo essência, estava perdendo coisas que ia levá-los a um estado de quase morte. A palavra do Senhor vai dizer que o pecado gera morte. Então uma coisa que nós temos certeza é que aquilo que nós cometemos fora da palavra do Senhor é pecado, e o pecado foi gerando morte em nós. O problema é que nós estamos em Cristo, amém? Alguém tem dúvida disso? Porque todos, ou quase todos que estão aqui, já aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador. E se você ainda não aceitou, hoje te darei alguns bons motivos para fazer isto. Porque todo homem distanciado do Senhor está sem vida. Porque somente aquele que está em Cristo pode dizer: eu tenho vida. Se você olhar a situação atual, não dá para ter esperança. Se você olhar para as notícias, você vai se definhar em depressão e vai dizer: não há esperança. Tudo coopera para coisas muito ruins. Mas aquele que está escrito em Cristo, ele vive a esperança da glória eterna com Ele. Ele vive a esperança da eternidade em Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, se nós queremos ter vida, vamos ter que começar a abandonar o pecado. Porque quando o avivamento chegar, ou você vive ou você morre de vez. E não tem jeito. No avivamento, a nossa identidade é provada, comprovada e carimbada. Aleluia. Portanto, o nosso convite, o convite que Deus faz a nós nesse culto, é que nós venhamos romper da morte para a vida. Esse é o convite. Rompemos da morte para a vida. Mas romper da morte para a vida é parar para fazer um check-up e um checklist dos nossos pecados. E aí, irmãos, eu entro agora no tema que o Senhor me deu. Abra a vossa Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 23. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Êxodo 23. Se puder colocar aqui para mim, eu agradeço. Aleluia. Glórias a Deus. 23. Capítulo 20, versículo 3. Aleluia. Eu gostaria de pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui. Aleluia. Não terás outros deuses diante de mim. Vou repetir. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, só para não ter problema de dizer assim: ah, mas isso é Antigo Testamento. Vamos para 1 João. 1 João 5,
Glória a Deus. O Senhor está sendo minucioso nos últimos dias. Não vai dar mais para a gente fazer aquele culto de flash e fingir que entende Bíblia sem entender. Porque no avivamento, nós vamos ter que comer esse rolo. Gostando ou não. 1 João 5. Glórias a Deus. 20. Acharam aí? E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro. Ou seja, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tem duas informações importantes aqui. Primeiro, nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Quem aqui está em Cristo? Então você tem entendimento. A segunda coisa, que podemos conhecer o que é verdadeiro. Diga para o seu irmão, você se engana se quiser. Porque quem está em Cristo tem conhecimento e sabe o que é verdadeiro. Ou seja, não dá para a gente dizer que não sabe o que a gente sabe. Porque quem aceitou a verdade chamada Jesus Cristo, e ele vai dizer inúmeras vezes, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você está em Cristo, não dá para dizer que você não sabe da verdade. A verdade é Cristo, tudo fora de Cristo é mentira. Você não quer ser enganado. Você não quer ser enganado por coisas, por falácias, por heresias, por certas pregações. Então esteja em Cristo, porque todo aquele que está em Cristo tem um espírito de sabedoria e entendimento, e não é levado de um lado para o outro. Ele é a verdade, ele é o entendimento, e quem está nele anda na verdade. E tem mais. João vai dizer aqui, olha, e aquele que está em Jesus Cristo sabe que Deus é verdadeiro. Mas ele faz uma advertência. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pastora Elza talvez vai lembrar que alguns anos atrás se falava muito em idolatria. Não é verdade, pastor? Quantos aqui já ouviu falar há pouco tempo sobre idolatria? Poucas pessoas. Os mais velhos certamente ouviram muito. Mas nós entendemos idolatria apenas aquelas pessoas que adoram imagem de esculturas. Alguma coisa, algum Deus, em forma de pessoa, em forma de sol, lua. Existem aí dezenas e centenas. E notem que o meu objetivo aqui não é denegrir a fé de ninguém, mas é defender aquilo que eu acredito. Porque agora é isto que vai ser preciso. Agora não é uma questão mais de chutar imagem de escultura, algo que é muito terrível que aconteceu na história da igreja. Porque a questão não é chutar a imagem ou desrespeitar a fé de alguém. A questão é que nós não podemos esconder a verdade que nos foi confiada por Cristo e pelas sagradas escrituras. Então quem anda na verdade fala da verdade. Não podemos falar outra coisa. Não dá. Quem está em Cristo fala de Cristo. E a Bíblia Sagrada está lá em Êxodo dizendo que nós não podemos adorar um Deus diante dele.
Ou seja, eu não posso adorar um Deus nem diante dele e nem para além dele. O que é que você anda adorando na presença de Deus que não é Deus? O que é que andamos fazendo na presença do nosso Deus, dizendo que estamos adorando a Ele? Hoje, a Marta parece que estava alinhada naquilo que ia ser pregado, e depois no final eu conto, porque várias vezes, todos os hinos que foi cantado, falam muito disso, dessa dependência, desse reconhecimento de Deus como único Deus. Se você prestou atenção nos louvores, os louvores reafirmavam a soberana presença, graça, autonomia, autoridade de Deus. E Ele está dizendo: não adore outro Deus diante de mim. É enfático, é afirmativo, é imperativo: não adore um Deus, outro Deus diante de mim, na minha presença, e nem para além de mim, porque não há outro Deus. Não há outro Deus. Eu vou repetir isso: não há outro Deus. O problema é que nós adoramos fazer as coisas empurrando para os outros. Falar de idolatria é mexer com os nossos irmãos católicos, é mexer com outras religiões. Eu estou limpo deste pecado. Será? Vamos ver o que é idolatria? Porque a gente precisa entender para depois falar. Então eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui para você entender o que é idolatria. Porque eu quero que você saia daqui com uma marreta na mão e com aquela inquietação de Elias. O meu desejo é que o Espírito Santo nesta noite te dê a inquietação que Elias tinha, porque Elias disse: eu não vou aceitar que adorem outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eu não vou aceitar. Porque você vai precisar começar a dizer quem é o teu Deus e o Deus que você adora. Pois bem, preste atenção nessa definição. Idolatria está atrelado com esse conceito: atribuir a alguma coisa valor supremo. Guarda isso. Atribuir a alguma coisa valor supremo. Aí você vai dizer: tá, mas aqui não fala da adoração no campo espiritual, metafísico. Mas guarda isto, porque conferir a alguma coisa valor supremo não está apenas no campo espiritual das coisas metafísicas. Não. Guardem isto. Atribuir a alguma coisa valor supremo não necessariamente confere atributos divinos, religiosos. Atribuir valor supremo envolve uma vida de plena devoção, máximo compromisso com algo ou alguém. Guarda isso. E eu vou repetir. Envolve uma vida de plena devoção, máximo compromisso com algo ou com alguém. Pergunta para o seu irmão: com quem tem sido o seu real compromisso? Atribuir valor supremo a alguma coisa ou a alguém, nesse ato de compromisso, pode ser conferido a muitas coisas. A muitas coisas. E na extensão disso, temos um conceito chamado devoção absoluta. Vem comigo nisso. Parece confuso, mas é mais simples que miojo. Devoção absoluta, uma atitude que transforma algo em um ser divino.
Devoção absoluta é algo que transforma uma coisa ou um ser em um ser divino. Ou seja, no lugar de um Deus. Quem está comigo, diga amém. Mas vamos mais para frente. Uma atitude que transforma algo em um ser divino, ou seja, Deus ou ídolo. O que torna algo absoluto é o fato de ele ser dominante e exigente. Pretende ser superior à concorrência. Diga para o seu irmão: quem está dominando sobre você? E o que ele está te exigindo? Qualquer coisa que não é absoluta, mas que se torna e exige ser o centro da sua vida, isso é idolatria. Por que será que o Senhor nos chama a esse tema? Tema tão trabalhado há anos atrás. Na minha época isso era quase todo culto falava de idolatria. Irmão, não seja idólatra. E qual a diferença de adorar uma imagem e do ídolo? É tudo a mesma coisa. Nesse sentido mais ampliado que eu passo a vocês nessa noite, imagem é aquilo que eu vejo personalizado do lado de fora, em forma de animal, pessoas. E ídolo é aquilo que eu adoro aqui dentro. O ídolo, ele nasce no coração. Mas João está dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora, preste atenção que a coisa vai ficar apertada. Porque Deus compara o pecado da idolatria ao adultério. E pasmem os senhores, que este foi o pecado que mais Israel pecou. Israel havia e sempre recebia de Deus esta cautela. Deus dizia para Israel: Israel, Israel, eu sou o vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, que te livrei com braço forte. Ele estava dizendo: eu sou o grande, eu sou, fui eu e não outro, fui eu e não outro. E todas as vezes que Israel entrava numa terra que o Senhor dava para eles, o Senhor os advertia: cuidado com os moradores desta terra. Eu estou te dando a terra, mas não é para cultuar os deuses desta terra, porque eu sou um Deus zeloso. Algumas traduções vai trazer ciumento. Como eu disse, nas traduções se perde muito do significado original. Esse ciumento não é aquele ciumento que está escrito em Apocalipse que vai ficar de fora. Não é no senso de posse só. Não é isso. Deus não é possessivo. E eu provo. Porque Ele não chamou ninguém para servi-lo obrigatoriamente. Ele não disse: vem, se não vier, morre. Ele não disse isso. Ele diz: eis que põe diante de vós dois caminhos, escolhei a vida ou a morte. Então Ele não é um ser possessivo. Ele é um Deus que te dá opção. Então eu prefiro a tradução que Deus é um Deus zeloso. Quem zela, cuida. Quem zela, protege. Quem zela, tem cuidado. Ou é diferente com vocês? Deus é um Deus zeloso. E Deus estava dizendo: não adorais deuses estranhos, que não são deuses. Abra a vossa Bíblia. Em Isaías 54, versículo 5. E olha porque Ele é um Deus zeloso. Repara isso. Olha porque Ele compara idolatria ou adorar ídolos com o pecado de adultério.
Talvez a gente diz assim, não sei como aquele irmão tem coragem de adulterar, crente. E mal sabe que nós estamos cometendo o mesmo pecado, de um jeito diferente, mas o pecado é o mesmo. Porque todo adultério surge de uma infidelidade, sim ou não? Tem adultério sem infidelidade? Não. Então quando eu julgo meu irmão que caiu no adultério, eu tenho que tomar muito cuidado. Como é que anda a minha fidelidade para com Deus? Porque Deus está colocando adúlteros na mesma medida dos que adoram outros deuses, na mesma balança. Então vê lá, Isaías 54, 5 a 8. Porque o teu Criador é o teu. Está escrito, irmão, não é coisa minha. O teu Criador é o teu. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada. Olha a relação que Deus tem comigo e com você. Porque Deus te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Porque um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. 8. Como um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então é preciso que você entenda. Esse é o tipo de relação que Deus estabeleceu com Israel. Israel, a Bíblia vai dizer que não tinha nome, não era nada, coisa alguma. Mas Deus chama Israel, lhe faz um povo particular, lhe dá um nome, o seu nome, Israel de Deus. E ele diz, não serás mais desamparada, Israel. Não sereis mais desamparada, Israel, porque agora eu serei o teu marido. Agora entendam, por favor, qual é o papel de um marido, se não zelar e cuidar da sua casa, da sua esposa e de toda a herança da casa. Só que Deus não brinca em serviço. Ele está dizendo, eu sou o teu marido. Não faça comigo o que muitos fazem. Não traiam a nossa aliança. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E eu sou fiel à aliança. Não traia a aliança. Não venha estar comigo e depois se prostre diante de outros deuses. Porque isso fazem as meretrizes, diz o Senhor. Repete para o seu irmão, eu já falei. Diga aí, eu já falei. Ele é zeloso. O povo de Israel comia do maná, bebia da água da fonte, mas era entrar na terra dos cananeus, estava lá adorando os deuses dos cananeus. E Deus disse, arrependei-vos, arrependei-vos, porque vocês estão pecando, vocês estão sendo infiéis, vocês estão adulterando com outros deuses. Chegou uma época que Deus estava tão irado com esta situação do seu povo, que ele chama o profeta Oséias, no capítulo 1, e todo o livro de Oséias vai descrever o que Oséias teve que passar. Porque quando Deus chamava o profeta praticamente tinha que encarnar a profecia. E Deus chamou Oséias e disse, Oséias, o meu povo tem se prostituído com outros deuses. Foi esse o termo que Deus usou. O meu povo tem se prostituído com outros deuses. Vem, come da minha mesa, se deleita nos meus dons, se deleita no que eu dou, e depois vai lá e se suja com outros deuses. Tem amantes. O meu povo tem amante. Profetiza, Oséias, e fala que eu estou indignado com esta situação.
E Oséias vai lá e profetiza. E o povo não se arrepende. Aí Deus diz: vem aqui, Oséias. Eu quero que você vá na casa da prostituição e escolha uma mulher e case com ela. Faça dela tua mulher. Olha o que Deus faz, irmãos. E sabe por que Deus fez isso com o profeta? Porque Ele é um Deus zeloso que te ama. Nos ama. Porque hoje nós fomos enxertados no Israel de Deus. Com Cristo fomos enxertados ao povo eleito de Deus. Hoje o que se falava acerca de Israel também tem a ver conosco. Fazemos parte deste povo por adoção. Antes não era para nós, mas fomos enxertados. Paulo deu a vida por isso. Agora Deus diz: Oséias, vai lá e casa com ela. Ande na rua com ela, todo mundo. Agora imagina Oséias, um homem de Deus, profeta de Deus, um jovem, casa com uma mulher da prostituição e começa a andar na cidade com ela. Agora imagina o falatório. Porque povo é povo em todas as épocas. E a língua do povo sempre funcionou muito bem. Não pense que nós somos piores. Estamos ali, ó. E Oséias agora desfilando com uma mulher da prostituição. Irmão, eu estou falando naquela época, você tem noção? Aí depois Deus diz: agora separa. Larga. E ela volta para a vida dela. Sai com metade dos homens da cidade. Agora diz: pega ela de volta. Então, meu povo está fazendo isso aí. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou criar um slide do que eu estou sentindo através de você. Quando você passar, que zombarem de você, diga ao povo que é assim que eu me sinto, zombado pelo meu povo. É assim que eu me sinto, zombado pelo meu povo. Que se ergue um altar para mim, eu desço com a presença. Eu me relaciono com o meu povo. Irmão, se você não entende isso, você não entendeu nada de cruz. Deus não chamou você para ser religioso, Deus te chamou para ter relacionamento. Ah, mas é que eu sou tímido. Ah, mas é que eu não gosto de muitas coisas. Eu sou aqui na minha. Problema seu. Você pode estar na sua, mas se você não quiser ter relacionamento com Deus, você está no lugar errado. Sabe o que significa ter relacionamento com Deus? É que tudo aquilo que você ouve na casa de Deus sobre esta palavra, você precisa se relacionar com esta palavra. E como é que eu me relaciono com alguém? Eu troco experiências com esta pessoa. Eu tenho experiências com ela. Eu ouvia uma pessoa me dizer esta semana, diz: olha, eu não consigo me conectar com ninguém. A pessoa é casada, tem filhos. E está sendo feito um trabalho com essa pessoa, porque ela não foi tocada de maneira afetiva, saudável. Então ela é uma pessoa que ela convive, ela cuida de pessoas, mas ela não se conecta a elas. Ela não sente nada. Cuida porque sabe que tem que cuidar. Pasme, é um pastor. Mas foi tão ferido na sua infância, foi tão ferido nas suas primeiras experiências, que ele tem uma igreja, é amado por sua igreja, ele ama a igreja, ele se sacrifica, ele faz tudo direitinho, mas ele diz: eu quero sentir, eu quero abraçar a minha esposa, os meus filhos, eu quero sentir o que todo mundo diz que sente, porque eu abraço, mas não me conecto. Se querem me abraçar, eu abraço. Eu não digo que não quero, mas se ninguém quiser me abraçar, eu não sinto falta. Eu não sinto falta se minha mulher não me abraçar. Mas se ela quer me abraçar, eu abraço. Vocês entendem isso? E tem gente que se relaciona com Deus dessa maneira. Eu acho que esse exemplo ajuda você a pensar nisso. Eu vou à igreja, eu escuto Deus,
fala de Deus, todo mundo se alegra em Deus, mas tem gente que não se conecta a Deus, não sente nada na presença de Deus, não é tocado, não se deixa tocar. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu sou o teu Deus, que te tirei da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, não adore outro, eu ainda sou Deus. Aleluia. A idolatria é algo muito sério para a igreja da última hora. Porque, irmão, eu não sei se você crê ou se você não crê. Eu creio que nós estamos na antessala da volta de Jesus. Se você não crê, você tem que viver naquilo que você crê. Eu creio em outra coisa. Nós estamos vivendo na antessala da volta de Cristo. Os sinais apontam para isso. As coisas estão apontando para a palavra. Quem duvidava dela agora está tendo que se prostrar a ela. A ciência que dizia não é, agora está tendo que dizer está escrito. Todas as ciências de alguma maneira estão se prostrando perante as verdades bíblicas. E eu quero dizer uma coisa: se o nosso Deus é um Deus infinito, soberano, grande, poderoso, não pode haver dois deuses infinitos, não pode haver dois deuses ocupando o céu. É apenas um, e o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus a ser adorado. Ei, note, o Deus daqui, viu? Não é o Deus que você customizou a seu bem querer. Não é o Deus que te permite ler o horóscopo. Não é o Deus que talvez você tenha se relacionado até aqui, porque hoje cai por terra em nome de Jesus. Porque se Ele está dizendo que para acessar esses lugares eu tenho que ser santo, ser santificado nele, porque eu sozinha não posso ser santa. Nada que eu fizer me santifica. Eu preciso estar escondido nele para ser santificada. Para acessar esse lugar sem estar nele é impossível. Não podemos nos auto-santificar. Mas tem uma coisa: os ídolos e a idolatria somos nós que temos que tirar. Eu quero encerrar. Ainda tinha muita coisa para dizer, porque a idolatria não é só prostituição e adultério. Ele não só compara isso, tem várias coisas, são vários deuses, vários ídolos, mas eu quero citar apenas alguns para encerrar. Tenho 4 minutos para isso. Tudo aquilo que te vence te torna escravo, sim ou não? Jesus nos chamou para a liberdade. Ele não obriga ninguém a nada, e Ele disse: eu vos tenho libertado. Nós viemos para Cristo e Ele nos libertou. Ele diz: olha, agora o pecado vai continuar existindo, mas ele não tem poder sobre você, a não ser que você queira. Se você estiver em mim, o pecado não te vence nunca. Agora, fora de mim, fora dele não há salvação. Para ninguém. Para ninguém. Fora dele não há salvação. Agora tem pessoas que ela está sendo vencida dia após dia por seus ídolos. Pessoas que estão em Cristo e dizem assim: eu sou solteiro. Não é muito difícil ser crente, porque como não, homem não pode ficar solteiro sem mulher, não dá para servir assim desse jeitinho que vocês querem. Eu vou servir a Deus do meu jeito, eu me deito com o Senhor, como da mesa dele, me prostituo com tudo quanto é mulher, porque assim está tudo bem. Olha, eu quero dizer uma coisa: se a tua masculinidade é teu ídolo, vença ela agora, porque ou você entrega o teu desejo, ou não tem parte na presença. Voltas e meia,
Você está caindo em prostituição, porque diz que a carne é fraca. A carne é fraca porque está viva. Mata ela na cruz de Cristo e você terá vida. É por isso que está morrendo. É por isso que toda Santa Ceia vem aqui para a mesa, e aí vai lá, é a mesa da reconciliação. Aí come do pão e depois vai lá e se suja de novo. Ei, o Senhor está às portas. Talvez não dê tempo da próxima ceia. É pela graça, mas não é de graça. É pela graça, mas não é barato. Foi preço de sangue. Derruba o ídolo da prostituição, porque se ela está te vencendo, é teu ídolo. A tua devoção está nisso. Arabacalabacandarabachá. Sabe o que é? É que eu não vivo sem aquela pessoa. A pessoa já te abandonou, já está com mais 10 depois de você, e você está lá. Eu não vivo sem essa pessoa. Então ele é o seu Deus. Porque quando algo que não é essencial passa a ter parte como essência, então esse é o teu Deus, a tua idolatria, o teu ídolo. Ah, mas sabe o que é que você não sabe o quanto eu amo? Eu sei disso, irmão. Ah, se sei. Eu descobri que fui idólatra por 23 anos sendo crente. Porque eu achava que não podia viver sem alguém que me judiava. Eu achava que se aquela pessoa me deixasse, eu morreria. Não haveria vida além daquilo. Quem já passou por isso não precisa levantar a mão. Sabe do que eu estou dizendo. Quem já viveu uma paixão cega, ainda que seja por um marido ruim ou por uma esposa terrível, sabe do que eu estou dizendo. Mas ei, o Senhor está dizendo: derruba os teus ídolos hoje, porque você se torna escravo daquilo que te vence. Se esta pessoa não te ama, não te corresponde, já te abandonou, já quebrou a aliança, quebra agora na marretada esse ídolo e diz: eu não dependo de outro ser humano, eu dependo do Deus de Israel, aquele que me dá vida, aquele que tem poder de dar vida e de tirar vida. Ah, eu não consigo servir, porque eu não sei ficar sem o meu emprego. Aí você endeusa o teu emprego, a tua posição, o teu cargo. Por esse cargo você mata, por esse cargo você engana, por esse cargo você entrega os seus companheiros de trabalho. Isto é o teu ídolo, porque a tua subsistência está na mão do Criador. A minha segurança são os meus diplomas, a minha segurança é o meu cargo, é o meu carro, é a minha mansão. Ei, se o Senhor não guardar a casa, é igual guardam as sentinelas. Você acha que a tua segurança está nas suas 1000 câmeras? Não estou dizendo que é proibido ter, ponha. Mas se acontecer de um ladrão minar a tua casa, não deixe Deus por isso, porque o Deus que te levou àquele lugar pode te levar de novo. Ei, se eu estou conectado à fonte, nunca me faltam as providências. Agora, se eu me desconecto à fonte, eu vou precisar de riachinhos para dar um jeito na minha vida. Ei, irmão, não viva de riacho, pelo amor de Jesus Cristo. Não viva de copinho de água, não viva de riachinho. A palavra do Senhor diz: eu sou o rio que emana para a eternidade, eu sou a água viva, eu sou a água viva. Destrói os teus ídolos, derruba os teus ídolos. Se é mulher, se é homem, se é emprego, se está te tirando da presença, é teu ídolo. E nesta noite o Senhor pergunta:
quem servireis? A quem servireis? Sabe outra coisa que é idolatria? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o pecado de idolatria é comparado, porfiar é igual a idolatria. Está em 1 Samuel 15, 23. Diz que porfiar é o mesmo que idolatria. E sabe o que é porfiar? Autossuficiência arrogante. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas eu dou uma boiada para não sair. Autossuficiência arrogante. Aquela pessoa que ela é a última a dar a palavra. Ela é aquela pessoa que ela, quando entra numa briga, ela não sai, porque ela diz: eu mando, eu faço. Cuidado, irmão. Porfiar é comparado à obra de idolatria. Tem ídolo aí, e o ídolo é você mesmo. Autoadoração, adoração do ego. Eu sou melhor que todo mundo, pisa em todo mundo. Na empresa, quando o chefe está passando, quer ter destaque para que os outros fiquem por menos. Ei, é melhor você se quebrar nesta noite. Qual é o teu ídolo? Se você já disse a seguinte frase: ai, eu não vivo sem isso, a chance disso ser alguma coisa que está dominando a tua vida e recebendo a tua devoção é muito grande. Ai, sabe o que é? Eu não vivo sem o meu café da manhã. Ô, irmão, você pode gostar do café, eu também gosto. Mas daí dizer que você não vive seu café? Então o teu café é o ídolo. É o teu vício. É o teu vício. Eu não estou querendo dizer que você não possa ter preferências. Eu não estou dizendo que você não possa ter pessoas que você admira. Eu tenho pessoas que eu admiro, que eu gostaria e gosto. Se tiver que tirar a foto, a gente tira. Ei, mas daí eu dizer que eu só vou no culto se aquela pessoa pregar. Ô irmão, irmão, derruba o seu ídolo. O problema não é o outro. Nesse caso é o ídolo que você criou para você. Porque a outra pessoa está fazendo o que foi chamada para fazer. Agora, se você está dando um significado errado, o problema é teu. A idolatria é tua. E quem vai ter que acarretar isso é você. Aleluia. Ei, diga para o seu irmão: o avivamento está vindo aí. Ou você quebra os ídolos, ou você descobre quem você está adorando. Senão você não vai aguentar, é o avivamento. Quando ele vier soprar o oxigênio dele, aí você vai morrer. Sabe por quê? Porque você não aguenta o que vem dele. Só aguenta o que vem dele quem vive nele. Só suporta o ambiente quando eu estou acostumado com ele. A glória de Deus pode matar quem não está acostumado com ela. Ei, não tem oração para tirar a idolatria de ninguém. Não adianta pedir para o apóstolo, não adianta pedir para ninguém. Ninguém tem autoridade de tirar. Idolatria não é demônio. O pecado de idolatria é opção, escolha. Eu estou fazendo uma escolha de uma coisa comum e estou colocando ela como algo divino. Eu estou servindo a isso. Eu vivo em função disso. Sem isso eu não tenho sentimento de estar sendo feliz. O que é a causa da tua felicidade? Porque, irmão,
Se prepara. Se prepara. Se prepara para perder o que você gosta, se for preciso. Porque esse evangelho que anunciaram que você só ganha, tem alguma coisa errada. O evangelho que eu conheço é um evangelho de renúncia. É um evangelho que às vezes eu vou ter que aprender a perder para que outro ganhe através de mim. Quantos filhos estão no lugar de Deus na casa? A casa está caindo os pedaços, o marido e a mulher estão brigando por causa do filho, porque o filho é o rei da casa. A mulher diz, fica quieto, o marido diz, não, pode correr. E ele é o Deus, ele senta, ele manda, ele desmanda. O Senhor está dizendo, tira o teu filho deste lugar, porque este lugar é maldito. Não ponha o teu filho no lugar que é só Deus pode ocupar. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro dos homens. Ele é o centro da casa. Ele é o centro do país. Ele é o centro da igreja. Teu filho é para cuidar, mas ele nem é teu. Está escrito na Bíblia. Somos mordomos dos nossos filhos. O filho não é nosso, veio dele, a gente cuida para devolver para ele. Vamos derrubar a idolatria nesta noite. Porque quem vai acessar o Santo dos Santos não pode levar a amante para a sala. Ele já diz, a porta é estreita, o caminho é estreito, a sala do trono não tem lugar para amantes, a sala do trono não tem lugar para adúlteros, a sala do trono não tem lugar para traidores, a sala do trono não tem lugar para aqueles que largaram tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, meu querido. Eu quero dizer que este dia, pensa num dia atribulado. Sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer denúncia de pecado, a gente entra na rota da colisão. Sabe por quê? Porque o adversário quer que você continue guardando os seus ídolos escondidos no coração. Porque aonde houver ídolos, Deus não é soberano nisso. Mas aí Deus diz assim, ó, hoje eu vou mostrar que há Deus em Israel. Se isso está roubando a sua devoção, se isso está fazendo você entrar e sair da presença, ora você quer a presença, ora você quer isso, então tem um ídolo na tua vida e ele está te vencendo. Ele está roubando o seu tempo, ele está roubando o seu cuidado, ele está roubando a sua devoção. E tudo que você faz é em função disso. E sem isso você não consegue dizer estou feliz. Não é Deus que está sentado no trono da tua vida. Mas Ele diz, não tenhas outro Deus diante de mim. Qual de nós gostaríamos de ver quem nós amamos com outro na nossa cara? Tem alguém que gostaria? Tem alguém que é sadomasoquista a esse ponto? Tem coisa que dói mais do que uma traição? Eu desconheço. Porque a traição é como um luto.
A traição é um luto sem corpo. E Deus está dizendo: o meu povo tem se prostituído e sido infiel. Tem se prostrado diante de outras coisas. E tem colocado outras coisas como essencial para a sua vida, que não sou eu. Mas é noite de arrependimento. E a gente já sabe que o arrependimento nos leva ao sacrifício, lugar de se quebrar e entregar o motivo do pecado. O arrependimento nos leva a nos lavar no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. O arrependimento nos leva a sentar na mesa. O arrependimento nos leva ao lugar da iluminação do candelabro da presença. O arrependimento nos leva a encher as taças com intercessões e clamor a Deus, dizendo: Senhor, livra-me dos meus pecados e lava-me, lava-me. A oração que tem que ser feita da igreja arrependida é a oração que o salmista disse: lava-me, estarei limpo, lava-me com sopo, lava-me com sabão de lavandeiro, mas lava-me, purifica-me dos meus pecados. A coisa mais séria é que o Senhor, eu preciso entregar isto. Aleluia. Eu vou deixar isso aqui, não vou levar não. Em Jeremias 2:28 diz assim, que o Senhor faz uma pergunta. O povo estava querendo de Deus alguma coisa. E sabe qual foi a resposta? Está em Jeremias 2:28, você lê em casa. O povo estava adulterando com outros deuses, mas vinha pedir a bênção para Deus, porque afinal das contas só ele responde. Baal não responde. Deuses de pau, de pedra não responde. Aí o povo queria a bênção de Deus, mas queria dançar com o inimigo. E ele disse assim, ó: você quer alguma coisa? Onde estão os deuses que você fez para você? Vai pedir para ele. Está em Jeremias, irmão. Jeremias 2:28. Quem já conhece essa palavra? Deus dizendo assim: ué, para dar a bênção você vem a mim, porque você sabe que eu sou o único Deus. Agora, para se prostituir, você acende vela para outro, vê o horóscopo, faz mandinga, acende vela. Eu já fui em casa de crente que acende vela para as almas toda sexta-feira. É verdade, irmão. Eu cheguei na casa de crente para fazer uma oração, tinha uma vela debaixo do tanque. Eu fiz a seguinte pergunta: acabou a luz? E a pessoa: não, pastora, é para as almas, é o sangue de Jesus Cristo. Eu já conheci pessoas que ministram no altar, trabalhei com ela, que ela postava nas redes sociais de finais de semana, pregando no púlpito, descalça, rodando e pulando no poder, e no meio da semana ela no centro de Umbanda, Candomblé, rodando a baiana vestida. Ai, não adorais outro Deus além de mim, porque nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, em outro lugar não há Deus semelhante ao Senhor. Que aquela sensação, aquele espírito de incômodo que estava sobre Elias, venha sobre esta igreja. Vamos destruir os profetas de Baal. Não há Deus como nós. Ei, não há Deus como nós. Quando Jó questionou, ele disse: onde você estava, Jó? Quando eu criei as estrelas, fiz o firmamento, onde você estava quando tudo foi feito? E Jó teve que dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém. A igreja da última hora só vai poder ter um altar em pé. Eu vou fazer a última oração e encerro. Nesta oração, escolhe qual altar você vai deixar em pé. Escolhe.
Porque de acordo com o altar que você deixar em pé, é o Deus que você está fazendo a escolha. Mas tem uma notícia. Se você souber escolher o altar certo, consertar o altar, deixar bonitinho, se prepara. Eu disse no início desta mensagem que vai esquentar. Sabe por quê? Porque o fogo desce no altar em que Deus responde. O fogo desce no altar em que Deus responde. O fogo desce no altar em que Deus responde. Se começar a aquecer aí, é porque você fez a escolha certa nesta noite. Senhor meu Deus, Pai, Pai, eu me prostro diante da Tua palavra. E ao adversário das nossas almas eu digo: você perdeu, entrou na roda de colisão e foi atropelado, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo. E nesta noite a denúncia foi feita. Há uma porta de arrependimento aberta, e nós passaremos por esta porta, nós entraremos por esta porta. Pai, assim como os teus filhos saindo do cativeiro da Babilônia, entrando, foram destruindo os altares que estavam sendo erguidos, e estabeleceram um único altar. Assim fazemos nós nesta noite. O altar da prostituição está indo por terra. O altar da traição está indo por terra. O altar da pornografia está indo por terra. O altar da mentira está indo por terra. O altar dos amores mundanos está indo por terra. E nesta noite nós arrumamos a lenha, nós arrumamos a pedra, e nós dizemos: Senhor, responde, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, e em Ti confiamos. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Turasui de candarabashai, arabacalabacandarabassui de candarabashai, arabacandarabashai, orasui de candarabashai. A nossa escolha é por Ti, e só a Ti serviremos. Não importa o que os outros escolham, mas eu e a minha casa, esta igreja, nós serviremos ao Senhor. Vamos adorar, vamos encerrar adorando, aleluia. Só a Ti, Senhor. Declara isso. Você vai daqui declarando isso. Eu sou todo seu, Senhor. Sim, sim, sim. Aleluia. É isso, Marta. Queimou todos os amores, toda a idolatria. Aleluia. Santo Deus, que você saia de casa daqui com esta profecia na tua vida. Não há lugar para outros deuses na tua vida. E nós despedimos nesta palavra